O que são relés de estado sólido e onde eles são usados? Você já parou para pensar em como um pequeno sinal elétrico, quase imperceptível, consegue ligar um motor gigantesco ou aquecer um forno industrial que consome milhares de watts, sem que você ouça sequer um estalo? Como é possível controlar máquinas pesadas com a mesma delicadeza com que um computador processa um clique de mouse, mas sem que nenhuma peça física se mova dentro do interruptor? No vídeo de hoje, vamos mergulhar no universo dos relés de estado sólido, que são conhecidos pela sigla SSR, do inglês Solid State Relay. Se você já abriu um painel elétrico antigo, provavelmente ouviu aquele clique característico toda vez que uma luz acendia ou um motor partia. Mas por que esse som está desaparecendo das fábricas e dos dispositivos modernos? O que mudou na forma como gerenciamos a eletricidade para que pudéssemos abandonar as partes móveis? Para entender isso, precisamos entender que a engenharia está em uma busca constante por eficiência e durabilidade. E o relé de estado sólido é o ápice dessa evolução no controle de potência. Mas antes de falarmos da tecnologia atual, você sabe quando essa história começou? Por incrível que pareça, embora pareça tecnologia do futuro, os relés de estado sólido foram inventados em 1971 pela empresa Croydon Controls. Naquela época, o mundo dependia quase exclusivamente de relés eletromecânicos, que funcionam como interruptores acionados por um eletroímã. Imagine uma pequena bobina que recebe uma energia, cria um campo magnético e puxa uma alavanca de metal para fechar o contato. Bem simples, não é? Mas e se eu te dissesse que esse movimento físico, por menor que seja, é o maior inimigo da longevidade de um sistema elétrico? Foi justamente para eliminar esse ponto de falha que os engenheiros da Croydon buscaram uma solução baseada puramente em semicondutores. A grande pergunta que surge agora é: se não existe uma alavanca física se movendo, como um relé consegue fechar o circuito e deixar a corrente passar? A resposta está na física dos semicondutores. Diferente do relé tradicional, o SSR utiliza componentes como triacs, tiristores ou MOSFETs. Imagine esses componentes como portões eletrônicos que só se abrem quando recebem uma ordem muito específica. Mas aqui entra um detalhe de engenharia fascinante. Como garantir que a alta tensão que está sendo controlada não vaze de volta para o computador ou sensor que está enviando o comando? Se houvesse uma conexão física direta, um curto-circuito na carga poderia fritar instantaneamente toda a eletrônica de controle. Então, como os engenheiros resolveram esse problema de segurança? A solução é elegante e utiliza a luz como mensageira, através de um componente chamado optoacoplador. Dentro de um relé de estado sólido, o sinal de baixa potência que vem do seu controlador acende um pequeno LED interno. Do outro lado, dentro do mesmo encapsulamento, existe um sensor fotossensível que vê essa luz e, ao detectá-la, permite que a corrente principal flua pelos semicondutores de potência. Não há fios ligando a entrada à saída, há apenas um feixe de luz atravessando um espaço minúsculo. Isso cria o que chamamos de isolamento galvânico. É por isso que você pode controlar um aquecedor de 220 volts com milhares de watts de potência usando apenas a energia de uma porta USB de 5 volts com total segurança. Você consegue imaginar o nível de proteção que isso traz para os sistemas de automação? Agora você deve estar se perguntando, se o SSR é tão incrível, por que ainda usamos os relés antigos com barulho de clique? Para entender isso, precisamos comparar as duas tecnologias. O relé eletromecânico é como um Fusca, robusto, barato e fácil de entender, mas ele sofre com desgaste. Cada vez que os contatos de metal se tocam ou se separam, ocorre uma pequena faísca, chamada de arco elétrico. Com o tempo, essa faísca carboniza o metal, aumenta a resistência e acaba soldando os contatos ou impedindo a passagem de corrente. Já o relé de estado sólido, por não ter peças móveis,
não gera faíscas, não sofre desgaste mecânico e pode ligar e desligar milhões de vezes sem perder a performance. Mas será que ele é perfeito em todos os cenários? Um ponto crucial que precisamos entender é a eficiência energética e o calor. Nos relés de estado sólido, os semicondutores oferecem uma pequena resistência à passagem de eletricidade. Embora seja pequena, quando passamos uma corrente alta, essa resistência gera calor. É por isso que, se você observar um SSR em uma indústria, ele quase sempre estará montado sobre uma peça de alumínio cheia de aletas, que chamamos de dissipador de calor. Sem esse dissipador, o componente poderia superaquecer e falhar. Então, enquanto o relé eletromecânico é limitado pela velocidade e pelo desgaste, o relé de estado sólido é limitado principalmente pela sua capacidade de dissipar calor. Agora, qual dessas limitações você acha mais fácil de gerenciar em um projeto de engenharia? Existem diferentes tipos de SSR para diferentes necessidades, e saber escolher o correto é fundamental. Temos os modelos CA, onde um sinal de corrente alternada controla uma carga também em corrente alternada. Os modelos CC, ideais para sistemas de baterias e eletrônica digital, e os modelos CC. Além disso, uma característica fantástica de alguns SSRs é o chamado Zero Cross, ou cruzamento por zero. Imagine a onda de corrente alternada subindo e descendo 60 vezes por segundo. O relé de estado sólido inteligente espera o exato momento em que a tensão passa pelo ponto zero para ligar a carga. Isso evita picos de energia e ruídos eletromagnéticos que poderiam interferir em outros aparelhos. Você já percebeu como algumas luzes piscam ou aparelhos fazem ruído quando um motor liga por perto? O SSR, com cruzamento por zero, elimina quase totalmente esse problema. E onde vemos esses componentes na prática? As aplicações são vastas, estão mais próximas de você do que imagina. Na indústria, eles são essenciais no controle de temperatura de fornos e injetoras de plástico. Como esses processos exigem que a resistência ligue e desligue constantemente para manter a temperatura precisa, um relé mecânico duraria apenas alguns dias antes de quebrar, enquanto o SSR trabalha por anos. Na automação residencial, eles permitem que lâmpadas sejam dimerizadas de forma suave e silenciosa, até em impressoras 3D de alta precisão. Os relés de estado sólido são usados para controlar o aquecimento da mesa, garantindo que a temperatura não oscile nem 1 grau sequer durante a impressão. Sem essa velocidade de resposta, a precisão que temos hoje na manufatura seria impossível. Eu comprei esse relé de estado sólido para controlar um aquecedor elétrico, e eu precisava que ele fosse robusto, conseguisse ligar e desligar suavemente, tudo por automação residencial. É como se eu quisesse ligar e desligar um chuveiro pelo celular. Muitos falaram para usar um outro dispositivo, chamado de contator. Mas assim como um relé comum, ele também usa um sistema eletromecânico. E esse sistema acabou queimando o meu sistema de automação, que era bem sensível com o liga e desliga. Em termos de segurança, o relé de estado sólido oferece vantagens imbatíveis em ambientes perigosos. Como não há faíscas internas, eles são ideais para uso em locais com presença de gases inflamáveis ou poeira combustível, onde qualquer centelha de um relé comum poderia causar uma explosão. Além disso, a operação silenciosa é um benefício enorme em hospitais, estúdios de gravação ou escritórios, onde o barulho constante de um clique seria um incômodo inaceitável. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está curioso para saber mais sobre os cursos que recomendamos, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo para ter acesso a várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial em sua carreira. E você, já conhecia a diferença entre um relé comum e um de estado sólido? Já teve algum problema com aparelhos que pararam de funcionar por causa do desgaste de um relé mecânico? Deixe aqui nos comentários a sua experiência ou se você já viu um desses dissipadores gigantes em algum equipamento utilizando um SSR. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e
e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.